Vamos aqui para Brasília. As medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro geraram discussões sobre manter o recesso parlamentar. Aline Becht está de volta e tem as informações. Bom, Soraya, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e também o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, mantiveram o recesso branco até a primeira semana de agosto, até o dia 4 de agosto. Então, fica ali vedada as votações e também o funcionamento das comissões no Congresso Nacional até o dia 4 de agosto, conforme previsto pelos dois presidentes. Motta chegou a reforçar em nota que não haverá reuniões em comissões até o fim de julho, mesmo diante de apelos da oposição para tratar de temas urgentes. O que é considerado urgente agora para a oposição, para o Partido Liberal, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a tratativa sobre a anistia no Congresso Nacional. Eles chegaram a pedir uma reunião emergencial com Hugo Motta e com Alcolumbre para poder discutir a grave ameaça à democracia. Foi o que chamaram em relação às medidas que foram adotadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira e que foram decretadas pelo STF. O partido PL realizou uma reunião virtual ainda na sexta-feira e já convocou uma reunião para hoje aqui em Brasília. Essa reunião acontece fora do recesso parlamentar, pedindo o fim do recesso branco e também uma tomada de ações em reação à operação que foi realizada pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro. A deputada Bia Kicis, daqui do Distrito Federal, já chegou a afirmar que o partido vai contestar a decisão dos dois presidentes, de Hugo Motta e de Alcolumbre, de manterem o recesso. Vão tentar sensibilizar os demais parlamentares para poder retomar os trabalhos aqui no Congresso Nacional. E eu já aproveito para destacar a vocês que, apesar do recesso, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, manteve uma reunião para amanhã para poder analisar uma moção de apoio ao Bolsonaro. Essa reunião está marcada para acontecer amanhã, lembrando que hoje tem mais uma reunião da bancada do PL às 2h da tarde, prevista para as 2h, e logo após uma coletiva às 17 horas. Essa é a expectativa aqui em Brasília. Eles seguem pressionando para o fim do recesso branco, ou para que os parlamentares possam adotar alguma medida em reação ao que aconteceu com Jair Bolsonaro na sexta-feira. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Deixa eu acionar Nelson Kobayashi aqui para a gente discutir esse fato, né, Koba? Será que os deputados voltam para a Câmara para decidir, discutir a operação envolvendo Jair Bolsonaro? Olha, Soraya, primeiro é preciso dizer que é uma vergonha ter tanto recesso no nosso parlamento, um parlamento tão improdutivo como o nosso, que tem férias no fim do ano, tem recesso no meio do ano, para na época de São João, para no Carnaval e para tantas vezes que mais fica sem trabalhar do que produzindo conteúdo legislativo de relevância para o Brasil. Mas, em um segundo momento, havendo este recesso, não haveria por que deixar de existir simplesmente por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Até porque, do ponto de vista institucional, não há o que possa fazer o parlamento, não há o que possa fazer a Câmara dos Deputados, a bancada da oposição, justamente porque, de acordo com as regras, a decisão do Supremo Tribunal Federal é válida e somente pela via recursal institucional juridicamente previsto é que isso poderia se reformar de alguma maneira, através de um recurso dentro das regras do jogo. Então, para os parlamentares, estando lá no Congresso Nacional, não haveria o que possa ser feito, a não ser falar, a não ser questionar. E isso está dentro da inviolabilidade parlamentar de todos eles. Mas aí falar no parlamento ou falar fora do parlamento, em uma época de tanto acesso à informação digitalizado, redes sociais, não precisaria do palanque, bastaria que cada um fizesse a sua manifestação de repúdio, de crítica, até porque em democracia se admite a crítica, inclusive contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, Koba, se a gente está vendo essa movimentação em pleno recesso, né, como você destacou, o parlamentar gosta muito de um recesso, de umas férias e por aí vai aqui no Brasil, a gente tem a ideia de que
esse tema vai continuar pós-recesso, vai continuar pautando a nossa política, certamente, até que tenha até o desfecho, talvez, do julgamento do Bolsonaro e dos outros acusados, não? Certamente, isso vai ser assunto na volta do recesso. Temos aí algumas semanas para que isso aconteça. Eu acredito que talvez haja uma nova pressão para que seja pautado o PL da anistia. De repente, seja esse o intuito da bancada de oposição. Mas há muito para que isso ganhe força novamente. Já teve o seu ápice esse PL de ser levado adiante com aquelas assinaturas todas, maioria da Câmara dos Deputados assinando para que fosse pautado. A gente teve, inclusive, uma onda de senso de injustiça na sociedade na ocasião do julgamento da Débora do Batom, que se popularizou como um símbolo usado justamente pela oposição como sendo um símbolo de injustiça e que naquele momento dava força para o PL da anistia. Agora talvez seja a oportunidade que a oposição esteja vendo de reforçar esse senso de injustiça e de pressionar para que justamente o PL da anistia seja levado adiante, mas tem muito pela frente, tem que convencer o presidente da Câmara, Hugo Motta, e a gente sabe que ele tem muitos acordos, com direita, com esquerda, com base governista e com oposição, então terão muita dificuldade os opositores do governo.